Se há uma coisa que eu adoro completamente, eu tenho uma grande paixão quando se trata de negócio, é a parte psicológica, a parte emocional e como é que nós, principalmente como jovens, conseguimos masterizar o nosso lado emocional para conseguirmos assim alcançar os nossos objetivos e fazer vários milhares por mês, ok? E durante os próximos 30, 40, 50 minutos eu vou-vos mostrar a gravação de uma das masterclasses que eu tive com a minha comunidade dentro do meu programa pago, ok? E vocês vão ver 100% gratuito, ok? Eu não vou-vos pedir nada de volta. Eu tive esta chamada com eles há pouco tempo e eu achei demasiado boa para não partilhar de graça, porque eu sei que há muitas pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas que podem beneficiar desta forma de pensar, ok? A única coisa que eu vos peço é que ouçam com atenção, ok? Porque não interessa se tiveres apenas a começar um negócio ou já tiveres alcançado um certo patamar no teu negócio, é sempre bom aprender e relembrar das coisas que nós já sabemos ou que ainda nós não sabemos, especialmente quando se trata da parte psicológica, porque o nosso problema, a maioria das pessoas não tem um problema de modelo de negócio, ou de nicho, ou de mercado, é apenas um problema com aquilo que acontece entre as nossas orelhas, ok? Por isso, aproveitem e, já agora também um lembrete, antes de vos mostrar, se vocês por acaso quiserem começar um negócio com uma marca pessoal, criar conteúdo, fazer um grande impacto e fazer bastante dinheiro e terem liberdade financeira, independentemente da vossa idade, há um link na descrição em que eu explico mais a fundo sobre o meu trabalho, mas se não quiserem, não estiverem interessados, é na boa, aproveitem. Adeus. Então, bora lá em frente. Dúvida e culpa, tá bem? Isto vai ser maioritariamente à volta também de um assunto que vocês já sabem que eu gosto. Também falo em vídeos, falo em chamadas individuais e de grupo com vocês, mas tem tudo a ver com a parte psicológica por trás das cenas, ok? A maior luta não é com o mercado, é contigo. Não é com a concorrência, é com aquela voz que diz que não és suficiente, que te traz, que te faz esconder quando começas a ganhar e que te convence a jogar pequeno. Se não limpas isto, trocas só de problema. Mudas de nicho, mudas de estratégia, mas o sabotador, desculpa, estou um bocadinho com o nariz entupido, vai contigo. E aqui vou falar sobre duas figuras que eu conheço estas duas figuras já há um bom tempo. Eu vou falar sobre o Freud. Alguém que conhece o Sigmund Freud? Já devem ter pelo menos ouvido o nome, certo? E depois vou falar sobre o Carl Jung também. Sabem quem é? Perfeito. Freud ajuda a dar nomes. Pronto, ele foi um médico neurologista austríaco. Há uma parte tua que quer gratificação e segurança. Outra que quer crescer e escolher. E outra que é a polícia, o polícia interior, entre aspas. Quando decides um objetivo grande, esse polícia pega nas regras antigas e liga o alarme. Isto é uma maneira de visualizar as coisas. Quem és tu para cobrar assim, por exemplo? Primeiro tens de ter provas. Vais ser julgado. Isto são alguns exemplos. Opa, que outros rapazes entrar. Jesus. Isto são alguns exemplos de, enfim, de algo interior que nós costumamos ter quando já saímos da nossa zona de conforto. Pronto, é o clássico. Como é que é, Francisco? Tudo bem? Pois, tudo bem. Peço desculpa aqui o atraso. Na boa, na boa. Estás aqui, é o que interessa. Ansiedade não é sinal de que estás errado, é sinal de conflito entre a tua ambição e um dever antigo que nunca questionaste. Isto é Sigmund. E aqui o Jung vai mais a fundo. Foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço. A tua persona, digamos assim, é a máscara aceitável que mostras. Nós todos, querendo ou não, estamos sempre a utilizar diferentes máscaras com diferentes pessoas à nossa volta. Vocês são uma pessoa diferente, uma persona diferente com a vossa família e são uma persona diferente com os vossos amigos ou com os vossos clientes. Tudo o que não cabe na máscara vai para a sombra. E vamos falar sobre isto. Ambição, desejo de reconhecimento, raiva de ser ignorado, vontade de liderar. Se não integras isso, ficas bonzinho por fora e sabotador por dentro. O resultado é clássico. Ganhas tração e desapareces uma semana. Recebes elogios e ficas desconfortável. Na hora de publicar algo forte, suavizas. Isto não é estratégia. Isto é simplesmente vergonha. A vergonha a falar. Vamos simplificar um método socrático. Eu sei que alguns de vocês viu o meu último vídeo do YouTube, aquele em que eu só depende da IEP durante 19 minutos sobre objetivos. E esse é o método socrático. E eu tive pronto ideia de falar sobre o Masterclass mais a fundo nisto. Escolhe um objetivo concreto e pergunta porquê, até doer. Ou seja, até arranjares mesmo, focares num assunto, numa razão que é desconfortável sequer pensar. Independentemente do que seja. Sem telemóvel, sem música, quase sempre descobres uma de duas raízes. Ou é porque... desculpem, eu estava aqui a baixar a luz. Ou é um porquê
negativo para fugir de algo, vergonha antiga, comparação, querer provar algo a alguém, ou é um porquê positivo para criar alguma coisa? Os dois são positivos, são viáveis na mesma. Melhorar um espaço de mercado, dar uma vida diferente à tua família e levar a fasquia do que é bem feito em Portugal. Isto são alguns exemplos. Não há problema nenhum em começar pelo negativo, ok? Eu próprio comecei por validação, infelizmente. É o que é. O que interessa é não ficar preso aí. Porra, preciso de papel. Estou a suar. Não tenho papel. Ok, desculpa. O que interessa é não ficar preso aí. Quando bates a meta do fugir, o sistema pergunta, e agora para quê? Se não atualizas o porquê, o corpo trava, o foco evapora e o velho sabotador volta. É aquela coisa clássica de uma pessoa definir um certo objetivo de chegar a 10 mil euros por mês, chega a esses 10 mil euros por mês e depois pergunta-se, is this it? É isto? Cheguei ao meu objetivo, e agora? Depois o sistema já não consegue mais justificar estar naquele sofrimento, estar naquele loop constante de tentar arranjar soluções para um certo problema, porque vocês definiram um objetivo na vossa mente e olha, chegaram lá, what now? Não vale a pena continuar a sofrer. É aqui que vocês têm que arranjar um porquê novo. E aqui é um exemplo, ok? Vou falar sobre o meu cliente, o Pep. Quando começou, ele cobrava $111 por chamada, o número espiritual. E na cabeça dele, isso já era quase um favor que o mercado lhe estava a fazer. Ele acreditava mesmo que ninguém no mundo, ele acreditava mesmo que ninguém no mundo iria lhe pagar milhares de euros pelo seu conhecimento, pelo aquilo que ele sabia. Era bom no que fazia, mas a cabeça dele não deixava o corpo agir como alguém que já sabia disso. Cada vez que pensava em subir o preço, vinha o pensamento automático, quem sou eu para cobrar isto? Isto é clássico. O problema não era o preço, era a identidade. Ele via-se como um rapaz que ajuda, não como um especialista com um método real capaz de mudar o rumo da vida de alguém. Certo? Eu acho que provavelmente aqui alguém como o André Cruz, alguém como o André Moraes consegue se identificar com este tipo de coisa, em que vocês pensam, ok, quem que me vai dar a pagar pelo aquilo que eu sei? Isto é apenas uma identidade, uma certa versão, um chip, um disco antigo que vocês têm na vossa cabeça. E aqui há várias nuances, claro que é o mercado, as provas, há quanto tempo é que vocês estão a fazer isso, para algumas pessoas até a vossa idade. Mas no fundo, desde que vocês tenham este disco, há sempre alguém, aliás, não. Desde que vocês tenham um disco, não interessa aquilo que vocês fizerem, vocês sempre vão voltar para trás porque vocês não acreditam que sequer é possível. Porque se entre 100 pessoas há uma pessoa que está disposta a pagar-vos 1000 euros para trabalharem com vocês durante 4 meses, vocês vão eliminar automaticamente essa única pessoa entre 100 porque simplesmente não acreditam. Vocês focam-se mais no negativo e não olham para o lado positivo das coisas, que é realmente, ok, há pessoas que estão dispostas a pagar estas cenas. Ok? Aliás, vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, no nicho da espiritualidade, ainda sou um bocadinho cético. Seja a trabalhar com alguém desse nicho, ou mesmo, sei lá, estou a imaginar se eu fosse alguém dentro do nicho da espiritualidade. Será que alguém está disposto a cobrar-me, a pagar-me milhares de euros? Eu vou-vos dar um exemplo. Eu e Miguel Cunha, neste momento, estamos a trabalhar com aquela tal mulher a quem mandei o Loom, o vídeo, né, para tentar para fechá-la e conseguimos. Quando eu saltei na chamada com ela tem tipo 4.000 seguidores, certo? E eu estava à espera, tipo, ok, ela deve estar a fazer algum dinheiro, mas deve ser alguma coisa side hustle, alguma coisa de parte, em que tem algumas velhinhas a pagarem de vez em quando. Eu perguntei-lhe assim, olha, Isabel, espero que não te importes que eu te pergunte qual é que é a tua faturação mensal neste momento. E ela diz que faz 5.000 por mês, com espiritualidade, a vender coisas para mulheres de 40, 50 anos, cá em Portugal. Olha, fica tudo escuro. Cá em Portugal. Eu quando ouvi isso é tipo, ok, realmente é tipo, todas as questões, todas as dúvidas que nós metemos em relação a, ok, não sei se o meu nicho funciona, cá em Portugal as pessoas não vão ter dinheiro para pagar isto. Há mercado para tudo. Há pessoas que estão a pagar centenas de euros por mês para aprender a fazer tricô. Só fazer assim umas coisinhas. Quando metem isto em perspectiva, percebem, ok, eu não sou assim tão especial para pensar que eu vou ser a exceção do mercado em que não consigo fazer dinheiro com este meu conhecimento. Entendem? So, that's the thing. Eu vou só voltar a meter isto aí. Alguém tem alguma coisa que quer dizer até agora?
Ok, continuemos. Por acaso posso só dizer uma coisa? Go ahead. Por acaso esta parte é interessante porque nestes últimos 3 dias que eu tenho focado mais a parte de como é que eu vou trabalhar com os meus futuros clientes a nível de programa, como é que eu faço a entrega de serviço, mais essa parte que eu estou a trabalhar, e confesso que durante a construção do programa às vezes vêm-me esses pensamentos sabotadores do tipo: meu, será que tipo alguém vai querer pagar por isto? Tipo, será que eu realmente vou conseguir transformar esta pessoa com este meu conhecimento? Começam a vir essas dúvidas, e depois vem essa culpa, lá está. E depois isso afeta até o rendimento do trabalho que estamos a fazer. Eu confesso que isso tem-me acontecido. E é normal, bro. Só que quando metes em perspectiva, é assim. E depois vem aqui uma questão de nuance e de perguntas. Eu vou-te fazer uma pergunta a ti. Se alguém te pagasse, por exemplo, uma certa quantidade de dinheiro, ok? Tu estarias confiante que irias conseguir ajudar essa pessoa, esse rapaz, esse homem? Sim, mas eu acho que a questão aqui também é mais... Eu, quando estou a construir o programa, começo a imaginar clientes, possíveis clientes que poderei ter. E eu acho que tenho muito o problema de imaginar clientes que se calhar já sabem tanto quanto eu, só que eu tenho que pensar que há pessoas que realmente estão 2, 3, até 4, 5 passos atrás de mim. Estás a ver? Que o meu conhecimento para elas já é transformador e já é aquela cena para elas, estás a ver? Se eu estiver a pensar que vou pegar em clientes, isso tem a ver com aquilo que é. Eu penso que o que eu já sei já é o normal para todos. Mas não, realmente há pessoas que não sabem que é que são, estão viciadas e nem têm a percepção de que estão viciadas, que estão num vício, ou como é que transformam um hábito, como é que eliminam maus hábitos e introduzem novos na vida dele. Tipo, não têm esse conhecimento, estás a ver? Especialmente numa coisa como tu fazes. As pessoas não pagam necessariamente por informação nova, elas pagam por ter paradigmas e perspectivas diferentes em relação a uma coisa. Por exemplo, saber que tens aqui esta caixa de AirPods, eles sabem que existe esta caixa de AirPods, mas alguém como tu vai lá e mostra apenas um ângulo diferente. E depois tens aquelas epifanias, aqueles, estás a ver, picos de motivação, e muitas vezes é isso que uma pessoa precisa, e principalmente um accountability de alguém from who they look up to, entendes? Eles olham para ti, para o teu conteúdo, vêm-te com uma pessoa de coragem, vê a tua transformação e pensam: porra, eu gostava de trabalhar com este rapaz, com este homem, you know? E claro que, independentemente do nicho, há sempre diferentes coisas em que, diferentes argumentos e diferentes maneiras de olhar para isto, em que há mercado para tudo. No fundo é isso, ok? Ok. Posso continuar então? Siga. Ok. E quando a tua cabeça está programada para ajudar, o teu sistema nervoso reage como se cobrar fosse uma coisa errada. Não é? A parte moral, essa parte toda. Só um segundo. Ok. Cada conversa de vendas é sentida como confronto. Cada proposta como risco. Fizemos um trabalho simples, mas profundo. Primeiro, escrever o porquê dele. E nós fizemos isso na altura, já foi há algum tempo. E já foi há mais de um ano, na verdade. O que é que ele queria crescer? Depois estruturámos uma mensagem e o posicionamento de acordo com o verdadeiro valor que ele entregava. No lançamento, fizemos vários clientes a $4.444 e fizemos mais de 15 mil em apenas um lançamento. Nós saltámos de $111 para 4 mil. Claro, não tivemos o mesmo volume de vendas, mas quando tu cobras tanto, tu tens esse lado positivo, em que tu não precisas de um grande volume para fazer uma boa quantidade de dinheiro. Entendem? E principalmente para vocês. Eu vi uma coisa interessante por acaso, eu não queria estar aqui a interromper tanto isto, mas houve uma pessoa que também está dentro deste espaço, que foi um mastermind do Iman Gadzio. Vocês sabem quem é o Iman Gadzio? Eu sei que o Afonso sabe quem é, o Afonso Gonçalves. Pronto. Ele foi um mastermind. E ele disse assim: vender barato, uma coisa barata, e fazer dinheiro de maneira consistente, e dinheiro como deve ser, é uma dificuldade 10 de 10. Ou seja, vender barato é mais difícil do que vender caro. E ele disse vender caro, ou seja, high ticket, é uma dificuldade 2 de 10. Porque
lá está, quando tu vendes uma coisa barata, certo? Fazes uma venda por 150, ok, tens a dopamina fácil agora do momento, vendeste, podes ir jantar com os teus amigos, beber uns copos, ok, sentiste, uau, tinha aquela coisa. Só que o que é que vai acontecer depois? O que acontece depois do primeiro mês? A maioria das pessoas que paga apenas, por exemplo, 150 por mês, eles não estão emocionalmente investidos na cena. Daí eles não fazem o trabalho necessário. Daí, no segundo mês, ou no terceiro mês, eles basam. Ou seja, o que acontece? Fizeres 150 euros, perfeito, para o mês, 90% dos clientes vão-se embora. Entendem? Isso chama-se churn. Ou seja, o quão uma pessoa cancela. É tipo o ginásio. As pessoas vão para o ginásio, a novo, vida nova, as pessoas inscrevem-se no ginásio, no final de fevereiro já não está lá ninguém. É isso. Mas se um cliente vos paga, por exemplo, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, seja o que for, mesmo até 1.500, pronto. Vocês têm um dinheiro de frente, muito melhor, ok? Fizeram um salário, mais que um salário, em apenas uma venda, com apenas um cliente. Não precisam de 50 clientes a pagar-vos, tipo, 150 euros, entendem? Isto é apenas um exemplo. Por isso, lá está. Foi muito mais fácil para nós fazermos uma grande quantidade de dinheiro, ou vender menos vezes, ou ter chamadas vendas e ao vender mais, fazer mais por cada cliente. E Miguel? Isto é bué, a mesma coisa que vocês pensarem nas marcas que têm sucesso atualmente. É tão simples como tipo, ok, por exemplo, a Apple, que é o exemplo mais rápido e simples possível. Vocês não vão a uma loja comprar um MacBook ou comprar um iPhone e vão lá tipo reclamar do preço, certo? Vocês vão lá comprar porque querem comprar, certo? A questão é só essa. Não interessa o preço daquilo que vocês oferecem, o vosso knowledge, o vosso conhecimento não é determinado, o valor do vosso conhecimento não é determinado por vocês. Não é determinado por quem vocês são, é determinado pelo mercado. E a partir do momento em que vocês estão preocupados com agradar o mercado, vocês já não estão a ser vocês mesmos. E isso vai desvalorizar muito mais aquilo que vocês poderiam ensinar do que qualquer pessoa que possa querer comprar aquilo que vocês estão a vender ou não. Olhem para o mercado como uma, uma piscina, certo? Que é tipo, I don't know, o conceito. E vocês são mais uma gota que lá dentro. Se há milhões de pessoas a fazer dinheiro, seja pouco ou muito, não há nada que vos impeça de fazer também. O vosso valor, isto é bem importante, o vosso valor não é determinado por vocês. Não é. Seja isso, quer isso seja positivo ou negativo, nunca é. O mercado é que vai determinar o que é que vocês valem naquele momento. E depois é aí que ou há tipo, um breakthrough, ou alguma epifania, e vocês ou ficam tipo, felizes, porque até correu bem, bem, ou então correu bem mal, e vocês têm que perceber, ok, como é que eu posso melhorar ainda mais? E o que conceitos é que eu tinha como factuais que na verdade não são. É só essa a questão. Eu vejo bem essa dúvida, principalmente em Portugal. Bem dito, Bruno. Yeah. É que por acaso isso que tu estás a dizer de certa forma vai, não diria contradiz, mas por exemplo, aqui por exemplo, onde é que estava? Ele via-se como um rapaz que ajuda, não como especialista, com um método real capaz de mudar o rumo de alguém. E aqui é que entra aquela parte de testar diferentes preços, diferentes ofertas, para ver como é que o mercado reage de volta. Sim, mas a minha questão, Isso disseste- eu ao dizer isto, era no sentido de vocês não têm que ter medo de testar um preço de 5.000, 4.000, 6.000, porque se não venderem, é só tipo irem baixando. Porque o vosso close rate também não pode ser muito alto, porque senão o preço está demasiado baixo. Então, imagina, você não tem que ter receio de testar. Certo? Testar não significa estar estagnado, não significa não estar a fazer nada, é só, ok, alguém compra o meu serviço por 6.000 euros neste momento. Não, ok, e por 5.000? Ok, não, mas pelo menos tipo, uma pessoa já me respondeu. Ok, se calhar tipo 4.700. E vão tipo ideando as cenas e pensando, ou seja, nunca se, como é, Desvaloriza. yeah, nunca se, não é nunca se desvalorizem, é só tipo, Então, undervalue. yeah, nunca underprice yourselves. Não sei dizer isto em Yeah. português. E a maneira mais fácil que eu consigo pensar nisto é este processo que me ajuda, que é só, ok, eu estou com dúvida em relação a se devo fazer isto ou não. Imagina, eu agora com o cliente estou a trabalhar com o Russo, vou dar um exemplo prático. Eu tive que fazer uma landing page, checkout page, etc. Tive que tratar da parte dos DNS, whatever. E foi uma coisa que eu não sei se estava bem feito ou não. Imagina, esteticamente, aquilo até pode dizer que está bonito. A questão é,
estético e aquilo que o mercado quer podem ser coisas completamente diferentes. E até e neste momento, só o mercado é que me vai dizer se aquilo que eu fiz foi alguma coisa decente ou não. Por isso não interessa o que é que eu estou a pensar ou o conhecimento que eu tenho, o mercado vai-nos sempre dar a resposta correta, porque é o mercado que manda. É só isso, ou seja, não interessa se vocês têm dúvidas com vocês mesmos, façam e experimentem, porque vocês eventualmente vão ter uma resposta, seja ela positiva ou negativa. É isso? Ok, nice. Gostei, Bruno. Gostei. Thank you. Estávamos aqui, né? Ok. E lá está, por acaso, vamos mesmo tocar nisso, que é o mais interessante é que o mercado responde exatamente como ele achava impossível. Lá está, nós definimos expectativas, podem ser negativas ou positivas, mas depois é só o mercado que nos diz realmente onde é que está o price point e como é que eles querem ou não aquilo que nós temos como oferta. Parabéns, parabéns. Estás a dar flex para todos. As pessoas pagaram com entusiasmo porque viram convicção, e convicção não vem da boca, vem da identidade. No final, ele não se transformou no trauma. Só passou a agir como um homem que já era, mas que o medo não deixava aparecer. Agora vou-vos contar sobre o meu caso, antes de entrar dentro desta cena da consultoria. Quando comecei, eu era videógrafo freelancer, ok? E tinha vergonha de pedir 40 euros por um trabalho. Eu não tinha noção também, vou ser honesto. Sentia que era um abuso, que estava a enganar alguém só por estar a filmar. Eu pensava, tipo, então, mas eles também conseguem pegar no telemóvel ou na câmera e filmar. Porque é que alguém iria me pagar sequer 40 euros? É tipo, fuck, bro, what the fuck? Eu era pronto, também não tinha bem noção como é que funcionava o mercado na altura, né? Não era bem educado. Eu era o clássico bom rapaz com culpa de querer mais. E esse é um dos maiores buracos em que um creador pode cair. Confundir humildade com medo. Na altura, se alguém me pedisse que um dia me dissesse que eu iria cobrar milhares de euros por um serviço, eu provavelmente iria morrer, porque parecia impossível. Eu só olhava isso, tipo, what the fuck, não, eu não sou o fucking Bill Gates para estar a pedir isso ou alguma coisa do género. Eu não tenho uma agência com 40 cold callers. Enfim, isto é apenas um exemplo. Mas o que era impossível não era o valor. Era eu acreditar que o meu tempo e a minha entrega podiam gerar esse impacto. O cliente paga não só pelo tempo, mas pela clareza, pela confiança e pela liderança que tu entregas. E quando eu percebi isso, deixei de medir o preço em horas de trabalho e comecei a medir em problemas resolvidos. Hoje, cobro vários milhares e digo com naturalidade, sem medo de julgamento. É uma questão de responsabilidade também. Aprendi que quando tu cobras o que é justo, não só valorizas o teu tempo, ensinas o cliente a respeitar o processo também. E no momento em que paras de vender-te barato, deixas de atrair clientes que te tratam como um recurso descartável. Ambos eu e Pepe tínhamos a mesma doença, achar que o valor vem de fora, mas o valor não vem do preço, vem da forma como tu vês o preço e da maneira como tu te posicionas. Quando mudas a maneira como te vês, o preço só acompanha, ok? E isto é sempre um never-ending cycle. Vocês sempre vão ter altos e baixos, vão sempre destruírem-se, reconstruírem-se, destruírem-se, reconstruírem-se. O processo é a vossa vida inteira. Por isso, o quão mais cedo vocês conseguirem se adaptar a esse processo natural de altos e baixos, reconstrução e de construção de identidade, melhor para vocês, em vez de estarem a tentar lutar contra uma força da natureza inevitável. E apenas o negócio é apenas um veículo que nós utilizamos para facilitar esse nosso processo de mudança. Agora, numa outra parte, há fases na vida em que parece que estás finalmente a ganhar ritmo. Acordas cedo, fazes o que tinhas planeado, sentes-te alinhado com o que queres. As coisas fluem, há foco, energia, propósito. E depois, quase sem perceberes como, começas a perder força. Um dia falhas o treino, no outro já não trabalhas com tanta atenção. Depois começas a adiar coisas importantes e em pouco tempo sentes que voltaste ao ponto de partida. Todos nós, aqui na chamada, passamos por isso e vamos passando. E o pior de tudo é a sensação que já viveste. O pior de tudo é a sensação que já viveste isso antes, vezes e vezes e contas. Já prometeste que não ias repetir, mesmo assim, repetes. A maioria das pessoas olha para este padrão e pensa que o problema é disciplina, ou que lhes falta motivação, ou que há algum ingrediente secreto, alguma coisa que me vai fazer mudar. Mas o problema raramente é esse. O que está a acontecer é muito mais fundo. É uma questão de identidade.
Tu não age de acordo com o que queres, age de acordo com quem acreditas que és. E se lá no fundo acreditas que és alguém que falha ou alguém que não merece certas coisas, vais inconscientemente criar situações que confirmem isso. Isso é o confirmation bias, que alguns de vocês já conhecem. Não é falta de força de vontade, mas sim é o teu cérebro a tentar manter coerência com a própria imagem. Isto é tudo a ver com standards, ok? Os nossos standards. Por exemplo, o exemplo mais extremo e prático em relação a isso, se eu agora dissesse, por exemplo, ao Pedro, Pedro, olha, vai agora no meio da rua e dá um soco na cara de uma velhinha, só porque sim. Provavelmente ele não iria fazer isso, espero eu. Eu acho que já o conheço minimamente bem para saber que ele não ia fazer isso. Porque isso tem tudo a ver com standards, porque é tipo, ok, a minha moral, eu não vou estar a fazer isso. Porquê que eu haveria de fazer isso? Não é? E entre as razões. Isso é tudo uma questão de standards. O corpo e a mente funcionam como um termostato emocional. Quando sobes demasiado, quando a tua vida começa a ir bem, quando estás a ultrapassar um nível de sucesso, paz ou felicidade a que estás habituado, esse termostato interno dispara alarmes. Começas a sabotar-te, a arranjar desculpas, encontrar formas subtis de regressar ao ponto em que te sentes seguro. E seguro nem sempre é bom. Às vezes é apenas um familiar. O ser humano prefere a dor conhecida à mudança desconhecida. Ok? É por isso que tantos de nós, quando ficamos presos nos mesmos ciclos, é por isso que tantos de nós ficamos presos nos mesmos ciclos durante anos seguidos. Durante décadas. Ok. Eu ia entrar aqui numa parte, já não vou. A parte que te sabota não é má. Ela é apenas protetora. É uma versão tua que aprendeu que crescer é perigoso. Talvez tenhas sido humilhado por tentar, quando eras mais criança. Talvez alguém tenha feito pouco das tuas ambições, tenham gozado contigo. Talvez tenhas aprendido que é melhor ficar pequeno do que ser julgado e ficar só no nosso cantinho sem tentar nada de mais. Essa parte ficou parada no tempo. Cada vez que tentas sair da zona conhecida, ela puxa-te de volta. Não porque quer o teu mal, mas porque acha que te está a proteger. Isto é bem inconsciente mesmo. E por isso, cada vez que te aproximas de algo bom, sentes culpa, medo, ansiedade, vontade de desaparecer. Obrigado, Bruno. Obrigado. É um conflito interno constante. Uma parte de ti quer mais, quer fazer, criar, crescer, ser visto, outra parte só quer paz e segurança. É natural. Mas, e é por isso que oscilas tanto entre o impulso de avançar e a necessidade de esconder, de ficar para trás. Queres mudar, mas o corpo resiste. Queres acreditar, mas a cabeça lembra-te de todas as vezes que falhaste. E no meio disto tudo, começas a desconfiar de ti próprio. Começas a pensar que há algo de errado contigo, que és inconsciente, preguiçoso, fraco, etc. Vocês sabem como é que vocês são, ok? Mas não és, apenas estás dividido. O verdadeiro trabalho não é eliminar o teu lado fraco, é integrá-lo. E isto é bem importante, porque no início eu andava bastante com a narrativa de ok, eu sei que quero crescer. Eu sei que tenho que ser uma versão diferente de mim próprio para conseguir alcançar os meus objetivos. Mas em vez de eu olhar para o meu lado passado e o honrar, respeitar, porque, eu com as minhas inseguranças, eu com os meus traumas, em vez de olhar para essa minha parte do meu passado e pensar, tipo, ok, it's ok, eu respeito-te, não é culpa tua isso ter-te acontecido, eu olhava para isso com ódio. Eu olhava para mim como lixo, como tipo, que eu vou avançar, ok? Está a ser. Enfim, eu não quero fazer isto sobre mim. Continuando, ou seja, eu vou repetir. O verdadeiro trabalho não é eliminar o teu lado fraco, é integral. É olhar para dentro e dizer: eu vejo-te, eu percebo que tens medo, mas agora sou eu que decido. É muito importante nós, por exemplo, também temos estas narrativas quando temos certos impulsos para fazer ou não fazer coisas. Um exemplo perfeito é: nós sabemos que, ok, eu defini para mim próprio que eu tenho que ir ao ginásio todos os dias, ok, tirando o fim de semana, e depois chega a quinta-feira e é tipo, começa a entrar a parte emocional, a parte, só quero ficar em casa, podia estar a fazer outra coisa, e o nosso inconsciente começa a encontrar, tipo, mil e uma desculpas, bué da subtis, bué da boas, bué da sneaky para ficarmos em casa. É aqui que é bué da bom termos aquela narrativa interna, e eu sei que o Moraes sabe bastante bem sobre isto, aquilo de,
Ok, estou a ouvir, mas não és tu que decides. Eu vou para o ginásio porque eu decidi, ponto final. É assim que nós também queremos convicção. Isto foi uma coisa que eu também já tinha falado no passado. Isso é o início da integração. É quando deixas de tentar eliminar o sabotador e começas a trazê-lo contigo. Certo? Quando percebes que ele não precisa de ser morto, só precisa de ser incluído. E quando isso acontece, a energia que antes usavas para lutar contra ti transforma-se apenas em clareza. Ok? Carl Jung chamava isso de integrar a sombra. O processo de tornar consciente tudo o que negaste ou reprimiste. E aqui, eu digo-vos uma coisa, vocês saírem desta chamada e vocês começarem a ver alguns vídeos no YouTube em relação à sombra e começarem a ver especificamente alguma coisa que entra mais dentro disto de tornar consciente tudo o que negaste ou reprimiste, eu garanto-vos que pelo menos vão ter a vontade de chorar, se não chorarem. Todos nós aqui já somos velhos o suficientes para termos certas cenas do passado, coisas que nós nunca contámos a ninguém, que estão lá reprimidas como um caixote de lixo e que durante a nossa vida toda simplesmente ficámos ali a amassar papéis e a puxar. Há sempre coisas que nos incomodam. Okay? A raiva que escondeste, a ambição que deslugaste, o medo que tentaste ignorar, tudo isso continua vivo dentro de ti, a influenciar-te, mesmo que quando finges que já superaste. O que negas, comanda-te. O que aceitas, transforma-te. A integração não é um ritual nem uma cura mágica, é apenas um treino diário de consciência. O journaling ajuda bastante com isso, mas temos que ser extremamente transparentes e duros connosco próprios. É dizer a verdade sobre o que sentes, mesmo que não gostes. É parar de te enganar com a ideia de que tens de estar sempre bem. Isto é fluffy, isso não acontece. Freud dizia que até tornares um inconsciente consciente, ele vai guiar a tua vida e tu irás chamá-lo de destino. Esta é uma frase boa da boa, esta frase. Okay? É o que acontece quando vives em piloto automático. A tua mente repete o que conhece e tu acabas por chamar azar ao que é padrão, constantemente. Dizes que o mundo te está a testar, mas na verdade és tu que te estás a testar a ti próprio para ver se finalmente vais agir bem. Vais agir de forma diferente, desculpa. Isto é bué de interessante. Há duas maneiras de olhar para isto. E eu antes, sempre que alguma coisa acontecia mal, por acaso tive uns dias bastante maus agora, estes últimos 2-3 dias, eu já estou bem melhor. Se fosse, por exemplo, há 1 ano ou 2 anos atrás, eu olharia para isto, o mundo está-me a testar, está a ver se eu mereço estar neste caminho, se eu mereço as coisas que eu quero. Isso é viável na mesma, funciona na mesma, mas aquilo que eu comecei a pensar mais foi tipo, é a minha sombra que está-me a puxar para trás. E é uma coisa bem interessante, e again, eu sei que não queria tornar isto sobre mim, mas vou dar um exemplo interessante. A minha vida nos últimos meses tem mudado muito, mas poémia, ok? Ao ponto que, por exemplo, agora no início de dezembro, eu vou mudar de casa. E digo-vos uma coisa, eu desde que as coisas começaram a correr de maneiras extremamente diferentes para mim, ou seja, no meu caso, começaram a correr bem, eu nunca, realmente, nem quando fui a Bali, nem quando voltei, nem quando estou sozinho, nem quando estou com amigos, nem com a minha namorada, eu nunca sentei-me realmente para pensar e processar tudo aquilo que aconteceu nos últimos, 5, 6, 7 meses. Eu não parei e pensei a fundo no que é que aconteceu. Isto fez com que, lá está, eu não tenha dado a mim própria consciência necessária de processar aquilo que aconteceu, certo? Daí, a sombra está neste momento a voltar. E está a voltar forte, digo-vos uma coisa. Há um gráfico que eu gosto bastante, que é uma coisa mais ou menos assim, que por acaso já tinha falado, que ele é mais ou menos assim. Certo? As pessoas que são mais antigas na comunidade já sabem. É bastante bom nós conseguirmos termos a capacidade de visualizar quando nós estamos bem, ou seja, aqui o pico, e quando nós estamos mal. Certo? E digo-vos uma coisa, pessoalmente, quando eu estou mal, uma grande parte da minha sombra, da minha identidade antiga, digamos assim, é dar cope ao ir jogar videojogos. Ou seja, quando eu estou mal na vida, ou no negócio, ou honestamente perdi a motivação, não me apetece ter nada a ver com o negócio, automaticamente eu sinto a vontade, inconscientemente, de ir
montar o meu PC antigo, gaming, e começar a jogar uma cena. Isto é uma cena bem interessante, porque eu tenho a certeza que cada um de vocês, quando está mal, o vosso corpo já tem coping mechanisms automáticos in place para que, quando há uma coisa que corre mal, vocês, pá, espero que não esteja a acontecer, vocês sentem necessidade, por exemplo, de ver fucking pornografia. Pode acontecer, porque durante muitos anos, provavelmente isso fez parte da vossa vida, enquanto estivemos a crescer, certo? Ou seja, vocês sentem essa necessidade para diminuir a dor. No meu caso, é com videojogos. É bem interessante que durante estes últimos 2-3 dias eu senti um urge bué da forte de voltar a montar o meu PC e ir jogar CS2. É tipo, isto é literalmente a sombra. E vocês, quando começarem a ser bem conscientes em relações, vão começar a perceber padrões que ficam tipo, what the fuck, isto faz bué sentido, nem tinha a perceber. Entendem? Então, lá está. Escrever ajuda bem com isto. Eu, como destes 7 meses eu escrevia bastante, eu conseguia perceber destas cenas, foi assim que eu descobri que eu tinha este padrão. Pronto, uma cena interessante, uma parte, ok? Prometo que já não vou estar assim a dar tantos apartes. Também já não falta assim muito, ok? Ok. A transformação começa quando aceitas olhar de frente para o desconforto. Quando decides parar de fugir. A dor não é o inimigo, a dor é apenas informação. Isto é um reframe bastante bom, ok? É o corpo a mostrar-te, a mostrar-te o que precisa de ser visto. Tu não precisas de eliminar a dor, precisas de aprender a ouvi-la. Porque o que dói não é, porque o que dói é o que não foi resolvido. E enquanto não enfrentares, vais repeti-lo em diferentes formas, em relações, trabalho, objetivos, pessoas. A verdade é que a vida não fica mais fácil, tu é que ficas mais forte, ficas mais consciente. Clichê, todos já ouvimos isto, mas é um bom lembrete. Ficas mais capaz de ver o que antes te deixava cego. O medo não desaparece, mas torna-se mais pequeno. A culpa não some, não sei porque aqui está em brasileiro, mas transforma-se em responsabilidade. A dúvida não se cala, mas já não manda em ti também. No final de contas, o caminho não é sobre vencer todos os dias, é sobre deixar de te perder a ti próprio. É aprender a caminhar com as tuas partes internas, as boas, as fracas, as confusas, as determinadas, todas. É quando deixas de viver em guerra contigo e percebes que o verdadeiro poder não é controlar tudo, mas estares presente com tudo. Um dia percebes que o que te parecia falta de motivação era apenas falta de reconciliação interna. Que a força nunca te falhou, só estava dividida entre a sombra e o vosso atual, que representa onde vocês querem ir. E que quando paras de fugir, o caminho volta a abrir. Porque no fundo, o que tu queres não é controle, é paz. E essa paz começa quando paras de lutar contra quem és e aprendes finalmente a estar do teu lado. É isso. Está sempre. Pronto, este foi um bocadinho longo, foi com uns à partes, demasiado à parte, mas acho que de certa forma tudo entrou dentro do mesmo escopo e é isso que acho que é isso que interessa. Ok. Alguém quer dizer alguma coisa? Eu sei que eu e tu, Afonso Gonçalves, somos uma chamada a seguir, por isso. Bora só encerrar então esta. Não sei se alguém tem alguma coisa a dizer, a adicionar. Eu não acho que tenha propriamente nada a adicionar, só queria dizer que foi mais deep do que eu estava à espera, no sentido de. Eu pensava que o assunto seria muito mais superficial. Mas essa cena de shadow working é uma cena bem importante e que malta da nossa idade não quer muito saber disso, nem tenta explorar essas cenas, por isso, se tiverem algum takeaway para levar disto, é só que estamos todos a fazer um ótimo trabalho, independentemente de como e onde é que estamos neste momento na nossa vida. Isto contra também aquilo que eu estou a sentir um bocado. Eu nunca tenha estado mal, mas pronto, yeah, acho que foi uma chamada no tempo certo. Um, é só tipo um lembrete de que aquilo que nós vemos nas redes sociais e à nossa volta não é a realidade pura da vida das pessoas. E tentem não comparar os highlights delas com os nossos lowlights. Estás a ver? Só isso. Acho que foi. Pá, gostei.
Foi um assunto conexo e foi bem estruturado. Obrigado, Ruth. Oh my God, és bué da fofo.